Mas vamos lá. Vamos falar sobre 2026, né? Temos aí uma eleição para ganhar, mudar o destino do Brasil, tirar Bolsonaro da tortura, começar a trazer um pouco de liberdade. Quem sabe sonhar, né? Ao longo desses 4 anos já, as coisas avançarem tanto, é ter uma comissão da verdade, né? Para indenizar as vítimas do 8 de janeiro. Mas enfim, ontem de noite, o Cadeirudo postava lá um vídeo com aquele papinho de sempre, né? O papinho liberal. País que gasta muito tem muita inflação. E quanto mais inflação, mais juros. Pronto. Lá foi recitar o velho dogma. Só faltou justificar essa Selic a 15% e colocar a culpa disso tudo no Lula. Isso condena o nosso desenvolvimento. Em São Paulo, a gente mostra que dá para mudar esse caminho. Fizemos o dever de casa, arrumamos as contas e o resultado tá aí. Tá aí mesmo. Na Selic tá 15%, Tarcísio. São Paulo é o motor da economia brasileira. Você fez tudo que tinha que fazer, ainda estamos com a Selic 15%, então explica aí qual é o problema. São mais empregos gerados, mais moradias entregues, mais obras concluídas, mais promessas de muitos anos finalmente tiradas do papel. Beleza. Aí, ele postou esse vídeo também na sua conta no Instagram e recebemos esse lindo presente. A esposa do governador, finalmente, porque ainda tinha gente que negava com todas as forças que o Tarcísio não queria ser candidato, que o Tarcísio é super fiel, o cara mais fiel do Brasil. Pelo amor de Deus, gente, olha... Todo mundo que tem o mínimo do mínimo acesso ao que se passa aí nos bastidores sabe o que Tarcísio tá aprontando e não é de hoje. E não é de hoje. Tarcísio, ano passado, ele tinha até começando a se organizar até pra falar com o Eduardo. Aí depois que o Eduardo meio que entrou no cenário que ia ficar inelegível, aí ele desistiu de conversar com o Eduardo. Nesse final de ano, ele só foi conversar com o Roberto Campos Neto, né? Pelo menos segundo a Globo. Mas o Tarcísio disse que não ia se encontrar com o Roberto Campos Neto, não. Quando teve aquela conversa que o Paulo Figueiredo intermediou, no final não deu em nada a conversa. Foi só assim, o Tarcísio estava certo da razão que ele tinha que fazer a lobby mesmo, contra a Magnitsky, contra o tarifaço. E Eduardo, enfim, ficou de boa, vamos fingir que tá tudo bem, né? E vida que segue. Abra a entrevista do Paulo Figueiredo com o Flávio Bolsonaro, eu acho que é mais ou menos em torno de 25 minutos. O Paulo perguntou, e o Tarcísio, né? O que é que você acha aí? Quer ser candidato? Veja lá o tom da resposta do Flávio. Vê se o Flávio falou de forma enfática. Não, o Tarcísio não quer, não. Ele falou, tem um pessoal assim, né? No Palácio dos Bandeirantes, meio que quer o Tarcísio em Brasília. Pelo amor de Deus. E a gente aí fazendo campanha, assim, já tava começando a organizar as coisas da campanha, adquirindo telefone de outros estados. Fora os apoios que já foram prometidos, né? E aí que é o grande problema do Tarcísio, porque você garante para algumas pessoas que você vai ser, né, candidato, a galera começa, né, a separar o dinheiro na carteira e aí depois, e aí, vai fazer o que agora? Aí tá ali, né? Nosso país precisa de um novo CEO, meu marido. Isso aí. É o que o Tarcísio diz, né? Aí o Rafael Globes comenta. Esta é a resposta da esposa do Cadeirudo ao último post dele no Instagram. Acho que o Top precisa conversar melhor em casa. Vai ficar difícil explicar que apoia o Flávio Bolsonaro dessa maneira. Ainda mais que ele segue em silêncio, né? Ele segue sem apoiar o Flávio Bolsonaro. Aí você fala, meu Deus. Não, mas aí a gente não pode culpar o Tarcísio, né? Porque foi só a esposa dele. Tá bom. O Tarcísio curtiu a postagem, viu? O Tarcísio curtiu. Ah, eu não acredito nesse print do Gloves. Tá bom, tem um outro print. Ali, ó. A imagenzinha do Tarcísio, ó. Petrópolis. Tarcísio de Freitas curtiu o comentário da esposa dizendo que o Brasil precisa dele como CEO do país. Isso não é distração, não é gesto neutro, é endosso. Se discordasse, ignorava. Se não quisesse sinal político, não curtia. Ele curtiu. A ambição presidencial foi exposta em público. E agora a pergunta que não quer calar. Ainda vai ter bolsonarista passando pano pro Tarcísio depois dessa? Mas vamos voltar um tiquinho no tempo. Pra ver, né? Como essa atitude do Tarcísio é ainda pior. No Natal, Bolsonaro nos deu um presente. Não sei se vocês acompanharam na época. Ele fez questão de escrever uma carta, porque vai que alguma coisa acontece, né? Essa notícia sobre isso, vai que alguma coisa acontece, não só para reforçar aqui mais uma vez, sabe? Mais uma vez. Carta, né, escrita por ele, de punho. Para ver se o pessoal acredita que o candidato do Jair é o Flávio. Aqui a imagem da carta. E a Tsuki colocou aqui, né, a transcrição da carta. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto com minha saúde e família para defender aquilo que acredita ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Mesmo diante de tudo que o Jair está sofrendo. Ele fala, não, bicho, eu vou fazer o que o povo deseja. Qual era o caminho mais fácil para Bolsonaro? Era para o Tarcísio.
e agradar até o Supremo. Bolsonaro, maluco do jeito que é, preferiu agradar o povo. As pessoas que querem ver realmente alguém disposto a enfrentar esse regime que vem destruindo o Brasil há muito tempo. Não, eu vou continuar sofrendo, mas vamos tentar resolver mesmo esse país. Ele é a continuidade do caminho de prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025. Flávio levou a Bolsonaro carta de apoio de Eduardo e ouviu do pai que sua candidatura já deu certo. Aí tava ali, né? Segundo pessoas próximas da família, né? Bolsonaro, pai e filho estavam emocionados. Flávio relatou a repercussão do anúncio da candidatura e as primeiras conversas que havia tido. Bolsonaro, em resposta, bateu carinhosamente no peito do primogênito e disse: já deu certo, vamos pra cima. Aí imagina hoje, Bolsonaro acorda, na tortura que ele vive, aí começa a assistir a Globo, canais que ele pode assistir, noticiando: olha, o Tarcísio, deixa claro mais uma vez, a esposa do Tarcísio acaba de revelar que ele quer ser candidato à presidência. Aí Bolsonaro pensa, né? Rapaz, eu tô aqui, esse cara não abre a boca pra falar do que eu tô sofrendo. Esse cara era um Zé Ninguém, era um Zé Mané. Eu fiz esse cara governador de São Paulo. E ele só pensa nele, né? Bem capaz do jeito de pensar, né, rapaz? Miserável aí. Só tem lealdade ao André Esteves do BTG. Por que Bolsonaro divulgou carta confirmando Flávio antes da cirurgia? Aliados de Flávio avaliam que Bolsonaro foi precavido ao divulgar a carta. Segundo interlocutores de Flávio, Bolsonaro decidiu publicar a carta na qual confirma a apoio ao senador como pré-candidato ao considerar os riscos do procedimento cirúrgico. Apesar da correção de hérnia ingual bilateral ser considerada de baixo risco, Bolsonaro avaliam aliados do senador, né, temeu que ocorresse o pior e que não tivesse a oportunidade de dar bênção a Flávio. E qual o pagamento que Tarcísio dá? O silêncio. Aí, ontem tivemos uma pesquisa. Ideia ligada a exame, exame ligado ao BTG, e a ideia barra meio, né? O meio é o canal do Pedro Doria, que tem como sócio Armínio Fraga. Aí na pesquisa do meio, o Flávio Bolsonaro, assim, tava pior que o Tarcísio. Muito atrás, muito atrás. Só que o curioso é o seguinte: Paraná Pesquisas é um instituto que você goste ou não, se mostra bem preciso ao longo das últimas eleições. A Paraná Pesquisa tende normalmente a acertar. A Paraná Pesquisas, dia 26, tinha feito uma nova pesquisa, né? Aí foi publicado, você vê, ó. E tem dia 3, outubro, novembro e dezembro. Em basicamente o quê? Um intervalo de 2 meses? Basicamente 2 meses. O Flávio Bolsonaro cresceu 4% e o Lula caiu 2,5%, 2,6%. A outra pesquisa do Poder Data, né, do Poder 360, mostra o Flávio Bolsonaro tendo um salto, não sei se é 3 meses ou um pouco mais, de 10%. Quando essas pesquisas saem, pesquisas favoráveis ao Flávio, Faria Lima se cala. Os liberais se calam. O Centrão se cala. Aí ontem, uma parceria BTG, Armínio Fraga, Pedro Doria, né, meio ideia, coloca o Tarcísio em destaque, pronto. Aí agora já começou toda a gritaria, porque veja bem, porque o Tarcísio, porque isso, porque aquilo outro, etc, tudo mais. É difícil, né? E todo o caos que estão fazendo nas últimas horas, por conta dessa pesquisa, né? Basicamente uma parceria do BTG com Armínio Fraga, ainda no cenário que as pessoas não querem levar em consideração, que é o seguinte, cara, jogo é jogo, treino é treino. O período de eleição não é o período, né, agora. Quando a eleição começa, vocês sabem disso. É mais tipo Copa do Mundo. Você tá nem aí pra nada, começou a Copa do Mundo, você vai acabar assistindo nem que seja um jogo, vai acabar sabendo de alguma coisa da Copa do Mundo. Política, na hora que começar realmente ali, dos 2 meses antes, como começar realmente a campanha, que todo mundo começar a falar de política no Brasil, todo mundo vai virar especialista, aí os holofotes vão estar mirados pro Lula. Aí o pessoal realmente vai estar mais aberto pra ouvir, vai começar a se questionar, e aí o que foi o legado, né, do Lula 3? Imposto e redução do poder de compra. Agora, que nem chegou no período de eleição, você vê, ó, Paraná Pesquisas, 50,9% desaprovam o governo Lula. E a desaprovação do Lula, nas mais diversas pesquisas, elas todas mostram o mesmo dado. A desaprovação de Lula está a aumentar, dia após dia. Não tem fato novo. Quando sai a pesquisa da Paraná, aí eu falo, eu não botei nenhum print da de ontem. Eu até me recuso a falar daquela bosta. Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa. O levantamento do Paraná mostra que o senador reduziu desvantagem para o petista no primeiro turno e alcançou empate técnico no segundo. Mas o bolsonarismo não está acabado, né? Eles disseram. Pois bem.
Dólar abre em alta após Bolsonaro confirmar apoio a Flávio nas eleições de 26. Faz algum sentido isso, gente? O dólar terminou o ano em baixa. Bolsonaro segue apontando o Flávio como candidato. E o dólar fechou o ano em baixa. Vocês conseguem entender esse processo que a gente fala quase diariamente? E a imprensa não informa, a imprensa manipula, principalmente a imprensa econômica. A imprensa econômica deste país não informa. É tudo mentira, é tudo teatro. Qual a lógica do dólar num país subir porque o Bolsonaro indicou o Flávio? Então, se subiu, tinha que continuar alto, né? Ele só iria cair se o Bolsonaro desistisse. Mas não, o ano fechou com o dólar em queda. São absurdos. São as coisas que vão sendo plantadas sempre pelos liberais, sempre pela Faria Lima, para tentar sequestrar a candidatura da direita e emplacar o Tarcísio, que é o candidato do André Esteves. Na época, no início do ano, né? Aqui foi no dia 31, não tava pra acabar. Essa turminha se reuniu, né? E assim, meio que perplexa, porque diante de tudo que tava acontecendo, o Bolsonaro, né, o bolsonarismo, cara, não querem tomar o caminho fácil, querem insistir na candidatura do Flávio, né? A Tsuga até coloca, né, a trilha não torce por Bolsonaro, mas reconhece sua força, influência e domínio da direita. O fim do bolsonarismo não será tão fácil como eles imaginam. Ele, o Flávio, veio para impor um preço alto, e é preço para manter o bolsonarismo muito vivo e muito forte no próximo pleito. E áudio aqui, essa discussão entre eles é longa. Vamos aqui ouvir e a gente vai pausando. Já se falava muito na inevitabilidade do bolsonarismo sem Bolsonaro, né, encarnado na pele provavelmente de Tarcísio de Freitas. Bolsonaro lançou o filho como pré-candidato da presidência da República, Flávio nas primeiras pesquisas mostrou-se competitivo e agora a impressão que a gente tem é que o presidente da cadeia, o ex-presidente, continua dando as cartas. O bolsonarismo sem Bolsonaro fica adiado ou ainda vai permear o ano de 2026? O que eu acho que o Bolsonaro, sim, a família fez o certo, a família estava sendo bem escanteada, né, o Megali, essa é a verdade. A família estava sendo bem escanteada. Todo mundo na imprensa sabe que Tarcísio quer ser candidato. Aí fica aí uma galera da direita mentindo, colocando panos quentes. Não, mas veja bem. E o Flávio tá no papel dele. Qual é o papel do Flávio? Fingir que ele é amigo de todo mundo. Ele vai brigar, é? Ele vai implodir o palanque dele em São Paulo? O Flávio vai ficar sério. Ele até o último dia aí, não, Tarcísio é meu melhor amigo. Ele tá certíssimo nisso daí. Ano passado, no finalzinho do ano, eu cheguei a fazer um dossiê, porque pesquisando as coisinhas do Atlas, quando eu comecei a ver mês a mês, todos os embates que Eduardo Bolsonaro teve com o Tarcísio, eu falei, cara, a gente não teria um candidato de direita se não fosse o Eduardo. Se não fosse o Eduardo Bolsonaro. Todo mundo sabe o que Tarcísio tá aprontando. O Tarcísio de Freitas estava trabalhando o Romeu Zema para ser o vice dele. O pessoal do Centrão, o Ciro Nogueira. Gente, o Tarcísio, ele tá discutindo vice já. Tá sendo discutindo vice, tá sendo discutindo Senado, discutindo com até possíveis ministros. Pessoal, sabe assim? Até quando a direita vai ficar nesse fingimento de que tá... Não, mas tá... Vamos parar de fingir, velho. Vamos parar de fingir, vamos começar a cobrar. Tarcísio disse que ele é um cara leal, tá na hora de mostrar lealdade agora, Tarcísio. E realmente, cara, começou a se empenhar na candidatura do Flávio. Realmente assim entrar em modo eleição. Vai ficar com cara de paisagem, fingindo que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, terceirizar as sabotagens pra Faria Lima pra ver se o André Esteves consegue se viabilizar como candidato. O senador queria ser vice do Tarcísio, e o Bolsonaro ia ficar lá com alguns deputados, a Michele, Senado, sem muita força. Só que, de fato, quem ainda tem os votos são eles. E não dá para ficar passando bastão na moleza para ninguém. Eles não confiam no Tarcísio, eles menos ainda confiam no Centrão. Eles sabem que o Tarcísio tem um dever de lealdade a eles sabem que há na história exemplos de pessoas que não foram leais, como por exemplo João Dória com o Geraldo Alckmin, e eles estão jogando o jogo deles com as cartas deles e impondo esse nome que de fato é competitivo e não dando sinais de que vão se retirar tão cedo da campanha. Talvez não se retirem. Megali, eu não acho que é um puro blefe que vai durar um mês, 2 meses. Eu acho que o Flávio Bolsonaro vai ficar mais tempo como candidato, talvez o ano todo, talvez sim, concorra à presidência da República, mas ele não veio só para ficar 1 ou 2 meses, não. Ele veio para impor um preço alto e o preço é manter o bolsonarismo muito vivo e muito forte no próximo pleito. Para haver um bolsonarismo sem Bolsonaro, ele precisaria apontar alguém. Então, o bolsonarismo sem Bolsonaro é uma impossibilidade. Todo mundo esperava que Bolsonaro apontasse um candidato, e ele apontou. Talvez não seja o candidato que as pessoas queriam, mas ele apontou. Exatamente isso. Todo mundo aponta Bolsonaro. Ele apontou, é o Flávio. Não era esse o papo? Vamos apoiar quem Bolsonaro escolher. Beleza, Bolsonaro escolheu o Flávio. Não era assim que ia funcionar? A única
tem razão, é bastante previsível essa escolha, porque antes da competitividade, antes de pensar na eleição em 2026, tem a questão do domínio, do controle da própria direita, de manter a liderança de quem tem o voto. Quem tem o voto sou eu. Eu não posso estar escanteado nesse processo. Eu estou preso, mas do ponto de vista eleitoral, ninguém se movimenta à direita sem mim. Para a gente entender, esse movimento é essa tentativa bem sucedida de reafirmar sua liderança, porque o texto relativamente a Bolsonaro, nas últimas semanas, e não é um texto falso, e teve implicações jurídicas para que ele continuasse na Polícia Federal, não fosse na papuda, o texto era de um sujeito frágil, doente, soluçando, incapaz de tomar decisões. Ele precisava isso serviu juridicamente, mas do ponto de vista político era ruína. Ele precisou, e fez isso inflável, reafirmar sua liderança. E com isso obrigou todo mundo a se posicionar. Todo mundo na direita teve de reagir a partir dessa palavra. A partir do momento em que a sua candidatura foi lançada, a primeira questão foi: Flávio será testado em pesquisa. Ele surge como negociador, reafirma a liderança de Bolsonaro à direita, mas ele precisa ser testado em pesquisas, precisa, como se diz no mercado, performar. Ele aparece competitivamente. E mais, ele aparece competitivamente no campo da direita, bem à frente de Tarcísio de Freitas. Isso que basta para que a sua posição deixe de ser aquilo que eu chamo de teimosia política. Ninguém pode considerar alguém que aparece com mais que o dobro de preferências de uma pesquisa considerada séria, um teimoso. Ele é mais competitivo que o outro, os números mostram isso. Mas é mais rejeitado, é isso e aquilo. Meu irmão, eu tenho, 23%, o Tarcísio tem 10%. Quem é o risco? Quem é o risco nessa história? Então, o que é a direita no Brasil? O que há de direita no Brasil competitiva que não esteja mais ou menos dependente de Jair Bolsonaro, se orientando a partir de Jair Bolsonaro? Se você observar, Ronaldo Caiado, ele é anterior ao bolsonarismo, mas ele precisa desse voto. Como o Zema, precisa desse voto. E por aí você vai, né? E no caso de Tarcísio, entre todos eles, o único que não tem existência sem Bolsonaro, no sentido que ele não pode se lançar contra Flávio Bolsonaro, porque senão ele fulmina a sua chance. Aliás, Zema só existe politicamente hoje do tamanho que ele é graças a Bolsonaro. Recordar é viver 2018. Bolsonaro, as circunstâncias deram a Bolsonaro o toque de Midas, né, em que tudo que ele tocava virava ouro. Zema era um candidato do Partido Novo e, faltando poucos dias para a eleição, dando menos de 10% de intenções de voto, bandeou-se, traiu João Amoedo, bandeou-se lá pro lado de Bolsonaro e subiu vertiginosamente em questão de dias. Mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro com Wilson Witzel. O Senado, eu acho que, como se dizia antigamente, a direita vai lavar a égua e vai confirmar as projeções que são as apostas da família Bolsonaro. Vai ter uma grande vitória. Está sendo muito bem costurado isso em todos os estados. Eu percebo um cuidado muito grande. O bolsonarismo é muito desorganizado. Mas quando eles identificam um objetivo estratégico, e a maioria no Senado é um objetivo estratégico para fazer pressão sobre o Supremo, quando isso é identificado, eles cumprem bem. Eu acho que eles vão entregar uma votação extraordinária para senador, vão ganhar bem no Senado. Eu acho que o Lula, o PT e os partidos ali que estão em torno dele vão tentar fazer alianças para barrar um pouco esse bolsonarismo. Elas ainda não estão tão definidas. Eu acho que não vai ter tanto candidato ao Senado da esquerda, mas o PT vai abrir mão de muitas candidaturas em todos os estados para tentar apoiar candidatos ao Senado que possam barrar essa ascensão aí, para que ela não se confirme, né, as suspeitas de que a direita vai ter uma grande vitória. Pois é, eu tô aqui procurando qual foi o mês. Vamos cá, vamos voltando. Pronto, novo, velho, partido novo. Zema cobra União da Direita, interrompe fala, né, após protesto de mulher que foi demitida por não querer tomar a picadinha. Aí Zema falou que precisava de ter um líder, aí foi rebatido por todo mundo. Aí eu sei que, por conta da postura do Zema, né, o pessoal deu um enquadro nele. Aí você vê o Marco Sintra, que tá sempre aí lacrando, né, contra Bolsonaro, contra a direita, contra o Flávio Bolsonaro. A reação virulenta de parte da direita contra a própria União dos Liberais prova como ela é necessária e urgente. É sempre esse o plano. Mas o ponto não é esse, né? Aí o Zema reagiu como? Indo para um evento lead com Dória. Zema disse que apoio ao Bolsonaro foi contra o PT e não por concordar com o ex-presidente. Aí que a gente comentou naquela época, setembro de 2023, sobre as eleições de 2018. Eu falei na época e alguém não levou a sério, talvez leve a sério agora, que o Caio Megali, da Band News, diz: Zema não era ninguém antes de Bolsonaro, assim como o Tarcísio não era ninguém. Efeito Bolsonaro, candidato do Novo em Minas, dispara após declarar voto ao presidenciável. 6 de outubro de 2018. Surpresa no segundo turno de Minas, Zema surfa em Bolsonaro e já ameaça deputados. 8 de outubro de 2018. Zema aproveita a onda Bolsonaro, ganha em Minas e garante primeiro estado para o Novo. São essas pessoas que não perdem a oportunidade de atacar Bolsonaro. E o Zema não ficou por aí. Depois, o Zema ainda deu uma indiretinha com Dória dizendo que ele não tem família na política. Não tem família na política. Aí, Eduardo Bolsonaro, o brigão da família, né? Eduardo, ele briga demais. É porque Eduardo, ele não apanha calado. Eduardo responde a alfinetada de Zema em Bolsonaro sobre não ter parente na política. Ele diz: nós fomos eleitos. Nós estamos na briga porque fomos eleitos. Agora, Zema, você não tem familiar na política, mas lojas da família Zema são flagradas abertas em meio ao lockdown.
Essa é a turma da direita, sabe? E aí fica todo mundo nesse fingimento, que todo mundo que se passou, que agora fizeram as pazes. É um fingimento sem igual. Insosso e malandro. Carlos Bolsonaro se une a Eduardo e reage alfinetada de Zema. Pois é. É cristalina a união do Partido Novo com o MBL nas principais capitais do país há um bom tempo. O jeito escorregadio e sorrateiro de irem se chegando, né, tornou-se óbvio de um tempo pra cá. Aí depois o Carlos comentava mais, tá ali o comentário inteiro. 2 meses após benefícios bilionários a locadoras, a Zema propõe aumento de imposto para cerveja e smartphone. E tiveram várias coisas para locadoras, né? A principal é a Localiza, o Salim Matar, é doador do Partido Novo, né? Como um todo. Então, essa é as pessoas da União da Direita, que assim como o Tarcísio, fazem questão de cuspir no prato de quem os elegeu. Essa é a União da Direita. E se eu não defendo o errado, sou eu.